Ô, gente, vamos pro 518, esses exercícios finais aí exigindo um pouco mais da gente, da interpretação, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aí, tá, gente, pra gente fazer, ó. No artigo Biocombustíveis, né, não obrigado, tal, do autor, trata, entre outras coisas, da competição entre alimento e combustíveis. Por exemplo, há um trecho em que diz: alertei, em 2004 os biocombustíveis iriam estabelecer uma competição entre alimentar carros e alimentar pessoas. Olha só, gente. As pessoas necessariamente perderiam aqueles que têm recursos para ter carro. São, por definição, mais ricos do que aqueles que estão na iminência de morrer de fome. Essa discussão inclui a produção de etanol no Brasil, pois a área plantada para fins de produção desse combustível, vamos ver lá em cima, ó, ela vem crescendo continuamente. Uma alternativa que pode ajudar a minimizar essa competição é a produção de etanol a partir do bagaço da cana. Olha só, galera, esquema de produção a seguir. Pois se estima que a cada safra o excesso dessa biomassa é o bagaço, tá? No Brasil seja de aproximadamente 6 vezes 10 a sexta toneladas de biomassa produzidas a cada safra no Brasil, certo? Aí ele dá um esquema, ele fala que o bagaço de cana, que são esses 6 vezes 10 a 6 toneladas, na verdade, sofre um pré-tratamento, e aqui de celulose eu tenho 60% disso, aqui na produção, e depois com 60% de novo de eficiência eu chego em hexoses que a gente pode considerar aqui a glicose, e depois a glicose com uma 90% de eficiência leva à produção do etanol e do gás carbônico, tá? Um pouquinho complexo aí, ó. Se toda essa biomassa pudesse ser utilizada no processo esquematizado, o acréscimo em milhões de litros da produção brasileira de etanol hidratado a cada safra seria... Ele quer saber a quantidade de litros que iria aumentar de etanol se a gente utilizasse esses 6 milhões de toneladas de bagaço de cana aí para a produção desse biocombustível. E deu as massas molares e deu a densidade do etanol. Tá certo, gente? Nesse 518. Olha só o que eu pensei aí, um exercício considerado bem puxado, hein, gente? Também, né? Então, olha só, vamos pensar aqui comigo, ó. Eu vou calcular aqui a massa de glicose que a gente vai estar envolvida aí, tá? Como é que você calcula isso? Para chegar na hexose lá do fluxograminha que ele forneceu. Eu tenho de biomassa, de bagaço, 6 milhões de toneladas. Tudo bem? Isso. 6 milhões de toneladas. Então seria 6 vezes 10 a sexta tonelada. Se a gente pegar isso, ó. E aí ele falou lá no esqueminha que 60% só de celulose que a gente vai obter no pré-tratamento. Então eu multiplico por 0,6. 0,6 eu tiro 60% disso, tá? Depois ele fala que na hidrólise eu tenho mais 60% de eficiência. Então eu tiro 60% de novo. Então eu multiplico também por 0,6. Se eu fizer essa conta toda aqui, ó, isso vai dar 2,16 vezes 10 a 12 gramas de glicose. Tá? Que ele representa como hexoses lá, que a glicose não é C6H12O6, C6-hexose, tá? Então essa é a massa de glicose que a gente tem. Aí ele fala lá no esqueminha que a glicose vai sofrer fermentação. Aí, gente, infelizmente, a gente tem que lembrar do esqueminha da fermentação que você vai ter com o DEPS no final do curso, que é esse aqui, ó. A glicose fermentando, ela produz etanol e CO2, tá? Aí, ó, fazendo o balanceamento, fica 1 para 2 para 2, já fica balanceadinho, tá? 6 carbonos, ó, 6 carbonos, certo? Então a proporção de glicose para etanol é 1 para 2. Vamos converter para massa molar dos dois lados? Ó, 180 aqui, 2 vezes 46 gramas aqui, ó. E ele fala no processo que a fermentação ela tem 90% de eficiência. Pode olhar lá na sua apostila. Então o que eu faço aqui? Eu já pego e aplico 0,9 vezes 0,9 aqui, que é a mesma coisa de eu aplicar no final. Tá multiplicando mesmo, né? Eu já aplico esse 90% de eficiência aqui. Aí eu pego aquela massa de glicose que nós obtivemos lá em cima, ó, que é o 2,16 10 a 12, coloco aqui e acho a massa do etanol. Gente, a massa de etanol que seria produzida a partir da fermentação, né, de toda essa biomassa, desse bagaço de cana, aí daria 0,9936 10 a 12 gramas. Tá? Mas o cara quer saber o volume do etanol. Tranquilo, ele forneceu a densidade, né? Densidade é massa sobre o volume, a densidade é 800.
Aí eu coloco essa massa aqui, ó, 0,993,610 a 12, e eu consigo achar o volume do etanol, gente, só aplicando a formulinha da densidade. Esse volume, meus amores, dá 1.242 vezes 10 a sexta litros de etanol. Então, resumindo para você, aplicando lá, pegando a massa do bagaço, que é a biomassa, né? 60% no primeiro tratamento, mas depois 60% de eficiência, chegando na massa da glicose, fazendo a fermentação da glicose, com essa massa de glicose pela estequiometria, com 90% de eficiência, achando a massa do etanol e depois jogando da densidade, convertendo massa para volume, a gente chega em 1.242, 10 a sexta litro. Exercício muito top, exercício bem difícil aí, tá, gente? Nesse 518, então a gente teria na respostinha D de dado, tá aí para você o 518, beleza, meus amores?